Conversamos sobre personagem na Universidade Aberta e conversa sobre personagem é enriquecida pela presença de um escritor, de quem faz as personagens, no fundo, aquelas que nós estudamos, que nós lemos, com quem vivemos, com quem convivemos. Esta conversa surgiu de um desafio do Almeida Faria, sabendo que nos últimos anos eu tenho trabalhado com um grupo de trabalho que me ajuda a questão da personagem. Eu não sei se o Almeida Faria já teve a oportunidade de ver essa construção, que agora é uma construção em espaço eletrónico, chamada Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa. Sim, sim, claro. Já. Ainda não está lá, mas vai haver em breve, se é que já não está, agora não me recordo, uma personagem sua, pelo menos. Já está. Já está online. O que é que você acha disso, de se fazer um dicionário de personagens? O que é que um romancista acha disso? Acho muito útil. Para mim, é uma maneira de conhecer melhor certas personagens de outros autores. E, no meu caso, está a personagem João Carlos. E vão estar outras, para já está essa. Escrita por uma brasileira... Gabriela Silva. Gabriela Silva, que eu não conheço, mas que me parece uma ótima conhecedora daquela personagem e que a analisa e descreve perfeitamente. Portanto, é um dicionário que eu vou passar a consultar justamente para conhecer personagens de outros autores. Sabe que quando surgiu aquele projeto, ele surgiu como resultado final ou quase do projeto de investigação, que um projeto de investigação tem que chegar a um resultado, e houve quem se interrogasse, mas dicionário de personagens, mas são muitas na literatura portuguesa, são muitas, claro, mas a opção foi, e eu gostava de ouvir sobre isto, escolher. Isto é, nós não queremos fazer com aquilo um inventário de 3 linhas sobre cada personagem, mas dedicar às 150 ou 200 personagens mais importantes da nossa literatura um pequeno ensaio. E, sobretudo, partir muitas vezes desse pequeno ensaio para aquilo que foi o destino, digamos, pós-mortem da personagem. Porque ela não acaba ali, é o tal conceito de sobrevida de que eu já falei. Ela não acaba ali. Muitas vezes. Ela é peça de teatro, ela é adaptação cinematográfica, ela é adaptação radiofónica, e estas sobrevidas dão dela, de facto, uma outra dimensão. Portanto, para o provocar um pouco, desiluda-se, porque a partir de certa altura as personagens já não são suas. Claro. Eu acho Você convive bem com isso? Sim, eu acho que nunca foram minhas totalmente. Eu é que fui delas, porque, de facto, me transformei no seu intérprete. Dou voz a pessoas que não existiram e que nem podiam ter voz, em alguns casos. Por exemplo, a personagem Moisés, que era analfabeto. E nessa medida eu sinto que elas próprias me conduzem. Já é quase uma lenga-lenga dos ficcionistas, que algumas pessoas julgam que é bluff, que é o autor a fazer charme, mas não é. Já no Thackeray, no William Thackeray, que escreveu aquele fabuloso romance Feira das Vaidades, ele dizia que não controlava as suas personagens. They take care of me. E é, de facto, espantoso como essas personagens que ele inventou nesse romance têm uma vida própria. É uma coisa curiosa é que quem não escreve romances, como é o meu caso, muitas vezes se pergunta, e sobretudo quando nós temos acesso a certos materiais. Por exemplo, no Espólio do S há um pequeno manuscrito só de uma página que são 5 personagens para uma novela, como lá se diz. Plano para uma novela, 5 personagens. Um pouco como se fossem 5 personagens à procura de um autor. E então ele dedica 3, 4 linhas a cada uma delas. Diz, fulano é assim, 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 é poeta romântico e tal. Fulano, não. E eu pergunto-me se os romancistas fazem assim. Por sinal que aquele plano que ele ali fez não deu em nada. Não passou dali. Mas muitas vezes pergunto-me se os romancistas fazem assim, porque a verdade também é que num romance de 200, 300, 400, então não digamos os de 700 e 800 do século XIX, há uma certa lógica, uma certa coerência, e a personagem que é alta no princípio não pode ser baixa no final. E, portanto, até que ponto é que essa planificação é necessária, sem prejuízo de se reconhecer que muitas vezes, de facto, o autor é conduzido pela personagem? Eu nunca fiz planificação. Sei que alguns autores neorrealistas, nomeadamente o Redol, disse-me a mim que tinha um plano para o seu romance,
Eu nunca fiz planos desses, faço algum plano mental, claro, e a arte, como o Da Vinci dizia da pintura, a arte é uma coisa mental, começa por ser pensada. Mas os próprios nomes das personagens, não sei, no caso da Paixão, como se passa numa Sexta-feira Santa, tem alguns nomes com conotação religiosa, como é o Moisés. Mas, por exemplo, a mãe, que não tinha nome em todo o romance, a certa altura, quase no fim, eu dou-lhe um nome, que é Marina. Não sei porquê. Geralmente procuro nomes de pessoas da minha família ou que eu conheci, mas algumas levam tempo a arranjar o nome. Portanto, os nomes não são totalmente pré-fabricados, a não ser o João Carlos, que... Mas não existe, portanto, essa metódica planificação prévia que alguns escritores acham que é muito importante? Existe mentalmente. Por exemplo, eu tinha pensado escrever uma trilogia que se passaria na Sexta-feira Santa, o primeiro, no sábado, Aleluia, o segundo, e no domingo de Ressurreição, o terceiro. Era um plano totalmente messiânico e ousado, porque você precisava da Revolução de 74 para o plano ir até ao fim. Exato. E começou antes. Exato, começou antes e fiquei, a certa altura, à espera que a ressurreição chegasse. Depois do cortes ficou à espera. Exato, mas chegou. Chegou e nesse aspecto havia, de facto, um plano revolucionário, de certo modo, ou utópico, de que aquela ditadura tinha que terminar. Mas, para além disso, não havia realmente muito mais. Depois, à medida que escrevo, de facto, vou arranjando uma certa ordem, um certo esquema. Por exemplo, as personagens de cortes geralmente aparecem na mesma ordem, mais ou menos, em que apareceram na Paixão, e assim por diante. Ou seja, há uma unidade que me parece importante dentro do caos que é a invenção. Portanto, realmente, escrever romances é dar uma ordem, um cosmos ao caos que é a vida, que é a nossa vida. Por outro lado, esta questão que nós estamos a conversar, que é, no fundo, de onde vem, como é que se trabalham os personagens, etc., por vezes há trajetos que eu acho que são trajetos muito interessantes e que nós procuramos também observar no dicionário de personagens, e que tem a ver com um outro tipo de reflexão que hoje se faz muito num campo de estudos que é o das narrativas chamadas, bem ou mal, mediáticas. Na televisão, nos jornais, nos poucos que ainda há, na rádio, etc., constantemente está-se a contar histórias, como é evidente, e nessas histórias está-se a construir personagens que são figuras reais, mas que são trabalhadas como personagens. Para dar uma dimensão mais palpável disto que eu estou a dizer, eu fiz um pequeno estudo que está aqui neste livro sobre dois futebolistas, o Cristiano Ronaldo e o Messi, a que chamei, isto parece uma coisa um pouco estranha, como é que um professor de literatura faz um ensaio sobre duas futebolísticas, mas chamei-lhes irmãos desavindos, porque no fundo apercebi-me de que a construção destas duas personagens no espaço mediático, porque é disso que se trata, é uma construção que é devedora de motivos muito antigos, a começar pelo Caim e Abel, Claro. e o Rómulo e Remo, Claro. e por aí fora, o Esaú e Jacó. Ou seja, a construção destas figuras no espaço mediático não é uma construção original, não é uma construção, digamos, tão trivial como parece à primeira vista, embora, eventualmente, quem procede a esta construção nem saiba de onde é que elas estão a vir. Basta lembrar isto, quando o Machado de Assis escreve aquele admirável romance sobre dois irmãos desavindos, um que é a República, outro que é o Império, a monarquia. Como é que ele chama o romance? Não é o nome das personagens, São Pedro e Paulo, é Esaú e Jacó. Como quem diz, estas personagens vêm de muito antes, Sim, isto é, de motivos e de mitos que ainda estão presentes. Sim. Não, há, de facto, figuras míticas que aparecem repetidamente ao longo de toda a ficção, e nomeadamente do romance, mas que já vêm muito antes. Quer dizer, a Odisseia e a Ilíada nascem de figuras míticas, a tragédia grega nasce de figuras
em grande parte já existentes na mitologia. Portanto, a ficção tem sempre a ver com a mitologia e não varia muito. Quer dizer, os irmãos inimigos é uma repetição, ou o filho contra o pai. Isso também, exatamente. Que vem do Édipo, as demandas, quer dizer, a mim o que mais me interessa na ficção são aquelas personagens que procuram algo, e muitas vezes as demandas do relacionadas etc. diretamente com a viagem. Sim, exato. Aliás, a literatura é uma forma de viagem, não é? Não só a literatura de viagens, que eu também já experimentei, mas que no fundo não é muito diferente das outras ficções, porque toda a ficção precisa de um certo tempo e é uma forma de viagem. Até viagem interior, viagem à procura de si mesmo. Muito bem. Eu trouxe agora esta questão da viagem, não por acaso nem inocentemente, mas por causa de um filme que está por aí, ou que está para chegar, e que é um filme de personagens admiráveis e que também vem da literatura, que é o Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Como sabe, vem de um romance do Conrad. E que o Coppola, evidentemente, trabalhou de outra forma. Mas aí é a viagem do major que sobe o rio para matar o coronel Kurtz. Está agora pronta, e está já, creio que, em exibição, aquilo que os realizadores chamam o Final Cut. Portanto, a montagem final. E é a terceira versão. É curioso. E eu estou com muita curiosidade de ver o que é que nessa terceira versão sobrevive de uma grandíssima personagem que é o Coronel Kurtz, que não seria aquela grandíssima personagem no cinema se não tivesse o Marlon Brando. O Marlon Brando, claro, a encarná-lo, como já aqui se disse, não é? Não, mas como eu costumo dizer, o teatro e o cinema dão uma força, que é a força da personagem, que a ficção nem sempre consegue, ou raramente consegue, embora ela esteja lá na sua origem. Eu também nunca tinha lido essa novela do Conrad e fui lê-la depois de ver o filme e, apesar de tudo, prefiro o filme. Eu também, fiquei curioso, eu também. Porque, não é que o Conrad não seja um grande escritor. Pois, ele teve a ideia brilhante, mas o filme dá aquela força da vida visual que o romance não... E são personagens, por outro lado, que estão bem mais próximas de nós do ponto de vista histórico. A Guerra do Vietnã está próxima de nós do ponto de vista histórico. Nós, felizmente, não vivemos aquela, mas vivemos outras e temos essa capacidade para projetar naquelas personagens o que foram os nossos medos, as nossas coragens, os nossos anseios, os nossos traumas de guerras que passamos. A Guerra do Vietnã é, em parte, contemporânea da nossa guerra colonial. Claro. E deve ter havido na nossa guerra colonial, seguramente, episódios como aquele. Claro. Porque, no fundo, como você dizia há pouco, repetem-se os motivos. Neste caso, da viagem de alguém que vai em busca de outro para o matar, mas este motivo é um motivo que atravessa muitas narrativas e que se vive em muitos momentos históricos. Claro, claro. Pois, e é pena que o nosso cinema ainda não tenha, talvez, dado o que deveria dar sobre a guerra colonial. Há um filme do João Botelho, mas que, no fundo, é tudo feito à distância e filmado em estúdio. Não teve os meios, claro. É o problema do cinema. De produção português, também, não é? Não tem os meios materiais e humanos para fazer grandes filmes de guerra. E, portanto, era preciso... Mas há sempre guerras novas. Basta dizer que a grande narrativa do nosso imaginário português, que é os Lusíadas, é uma narrativa de viagem, é uma narrativa com episódios de guerra, veja-se a Batalha de Aljubarrota, é uma narrativa onde emergem heróis ou anti-heróis, ou as figuras assustadoras. Sem elas, aquela espantosa máquina narrativa não funcionava como funciona. E, portanto, é claro que o Camões já herdou estes motivos também da antiguidade, não é? Sim. E, portanto, acabamos sempre por falar de Homero. O Ricardo Reis dizia uma coisa muito curiosa a este propósito: deve haver em todo o poeta alguma coisa em que se perceba que existiu Homero, dentro desta noção de que
O que se está é sempre a retomar motivos já. E o Homero deu o Virgílio e o Virgílio deu o Camões. Outros, não é? Isso não é. E nós procuramos dar a quem nos ouve e escuta e vê, e dentro do tempo que temos, que parece que justamente chegou ao fim. Eu gosto muito de falar consigo sempre e hoje gostei em especial. Foi um reencontro, já não conversávamos há muito tempo. Eu espero que voltemos a conversar. Muito bem.